Irmãos, eu gostaria de, antes de pregar a palavra, falar uma coisa a vocês. Existiu um homem no século 18 para 19, talvez vocês já ouviram falar dele, chamava Charles Spurgeon. Este homem foi um dos maiores pregadores que este mundo conheceu naqueles dias. E um dia uma mulher andou mais de 30 quilômetros para ouvir Spurgeon. E ele estava pregando numa localidade nos Estados Unidos, e ela chegou e disse assim: eu vou lá, que eu quero ouvir o que Deus tem para falar. E ela saiu edificada, impressionada com tudo aquilo. Ela voltou no outro domingo e disse: eu voltarei, porque eu quero ver o que Spurgeon vai falar nesta manhã. E foi um fracasso. E ela procurou o pastor para dizer aquilo para ele: eu estou decepcionada com o senhor, porque eu vim domingo passado aqui, eu saí daqui edificada, porque eu tinha consciência de que Deus ia falar alguma coisa, e hoje eu vim ouvir o senhor de novo e eu não entendi nada, eu estou saindo daqui decepcionada, nem sei porque vim aqui hoje. E Spurgeon disse: a irmã está levando tudo que podia levar, porque domingo passado a irmã veio ouvir Deus e levou. Neste domingo a irmã veio ouvir Spurgeon, não leva nada. Você tem que vir ao templo, meu irmão, minha irmã, ouvir Deus, não um simples mortal. Muitas vezes nós perdemos porque nós queremos ouvir este ou aquele pregador, nós queremos ouvir este ou aquele homem. Todas as vezes que você vier ao templo, venha para ouvir Deus, e eu tenho certeza que você vai sair edificado. Nós erramos o alvo, né? Queremos ouvir pessoas. As pessoas são apenas os instrumentos de Deus. Quem fala é Deus. Abra sua Bíblia aí, 2 Crônicas 7,14. Aliás, o irmão ali quando orou, viu, já quase comentou meu texto. Aleluia, né? Que bom. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é o texto da palavra de Deus nesta hora. Assim diz o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, talvez você está pensando nesta hora: bem, eu já ouvi esse texto um monte de vezes, eu já li um monte de vezes, eu já ouvi pregação um monte de vezes. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você: a Bíblia é a mente de Deus, e você nunca vai tirar daqui tudo que está aqui. Portanto, bote na tua cabeça que você pode ouvir o texto 1000 vezes e você ainda terá ouro para garimpar aqui nesse garimpo. É a mente de Deus. E nesse tempo aqui, houve um homem que vocês já ouviram falar muito, que foi o rei Davi. O rei Davi foi o segundo rei de Israel. E Davi foi um homem guerreiro, e Davi fez muitas guerras, e chegou um certo tempo que Deus fez com que o povo tivesse descanso, e o reinado de Davi foi um reinado que ficou sossegado. Davi teve um filho que se chamou Salomão. Mas Davi era o homem, apesar de guerreiro, ele tinha a ideia e a intenção, o desejo de construir o templo do Senhor. E Deus impediu Davi de construir, disse a ele que quem construiria o templo seria o seu filho, que subiria ao trono, chamado Salomão. É interessante observar como Deus proibiu Davi. E Deus dá a oportunidade, disse isso a Davi, que Salomão seria a pessoa que iria construir o templo. E Salomão construiu.
Ele construiu o templo e ele construiu a casa do rei. E a palavra de Deus diz que depois que acabou toda essa construção, o rei Salomão então reúne o povo, ele ora, ele consagra o templo, ele celebra com o povo de Israel uma festa de 7 dias. E é interessante que a palavra diz que daí numa noite, depois de tudo isso, Deus aparece a Salomão e disse isso aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmãos, nós observamos uma coisa interessante aqui. Existe nesse texto aqui 4 características que precisam estar presentes na vida de qualquer filho de Deus, de qualquer cristão, se você deseja ter a tua oração respondida. Muitas vezes nós perdemos o foco disso, porque nós temos muitas ideias de que oração é uma coisa que simplesmente nós abrimos a boca e falamos. Mas é preciso ter a consciência de que a oração tem uma ligação fundamental com o procedimento da nossa vida. Nós pensamos que nós podemos falar qualquer coisa e Deus é obrigado a responder. Meu irmão, minha irmã, Deus não é obrigado a responder ninguém. O que Deus deve para mim? Nada. E o que eu devo para Ele? Tudo. Nós às vezes perdemos o foco porque nós temos a sensação de que agora eu sou um filho de Deus, então Deus é meu pai e Ele tem que fazer isto ou aquilo. Deus não tem, por isso Ele é Senhor. Ele é Senhor, e Senhor faz o que quer, por isso é Senhor. E Deus falou assim que o trono dele está nos céus, e a terra, ele disse, é o tapete dos meus pés. Tamanha a sua grandeza. E nós às vezes perdemos isso de vista. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas colocações para vocês nesta noite, conforme o texto que nós temos lido. E a primeira característica que eu gostaria de colocar é o que o próprio texto diz. Ele diz assim: humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele coloca esta característica: se humilhar. Irmãos, uma das características mais marcantes que deve existir na vida de qualquer cristão é a humildade. Cristão que não é humilde, pena, sofre, porque Jesus foi o homem mais humilde que esse mundo conheceu, e nós somos discípulos dele. Precisamos entender que se eu sigo um mestre que foi o maior exemplo de humildade, eu tenho que ser. Infelizmente, meus irmãos, eu vou falar uma coisa muito triste. A humildade no meio do povo de Deus, claro que com suas exceções, parece um bicho em extinção. Hoje nós temos visto muitas pessoas que dizem assim: eu sou crente, mas o meu facão não é. Cuidado com a orelha. Por quê, meus irmãos? Porque é aquela sensação de que eu não levo desaforo para casa e não devo me rebaixar. Mas eu fico a me perguntar se Jesus fez isso, se Ele se comportou dessa forma. E nós vemos muito isso de pessoas nas igrejas com a maior dificuldade com a vida cristã, exatamente porque tem esse tipo de comportamento. Falta humildade. E Deus está dizendo: se o meu povo se humilhar. Irmãos, tem muita gente por aí querendo montar cavalo branco, mas Jesus montou um jumentinho.
não montou nenhum cavalo branco, mas montou um jumentinho. E nós muitas vezes, irmãos, nós temos aquela ideia de achar que nós temos que ser honrados. Você quer ser honrado? Então seja humilde, e você será honrado. Aquele que se humilha será exaltado, e a humildade obtém honra, diz a Bíblia. Se você quer ser honrado, seja humilde. Jesus disse: vocês querem ser o maior? Ele falou: então seja o que serve. Mas nós perdemos o foco disso, porque nós achamos que ser humilde é ficar por baixo, é ser tapete, é aguentar desaforo, é humilhação, tudo pode acontecer. Mas o texto continua dizendo a mesma coisa: se o meu povo se humilhar. Não muda nada. E uma das dificuldades nossas, meus irmãos, de ser humilde, sabe o que é? O orgulho. Nós somos orgulhosos, e às vezes nós não percebemos quando isso está presente na nossa vida e faz um mal terrível. E é exatamente o orgulho que impede nós sermos humildes, porque nós sempre tentamos aquela tentação de querer ser o melhor. Não queremos ser o último, queremos ser o primeiro, queremos ser melhor que o outro, queremos cantar melhor, queremos pregar melhor, queremos vestir o melhor terno, queremos ser mais bonito. Glória a Deus, aleluia. Mas do que adianta isso? Hoje eu tive uma tarde conversando com um irmão de outra igreja para atendê-lo, e ele contou lá algumas histórias. Não vou contá-las, mas deixa a gente abatido de ver algumas coisas. Infelizmente nós passamos por isso, irmãos, e nós às vezes perdemos a sensação dessa questão. Você tem uma ideia do que seja realmente humildade? Humildade é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, pegar uma bacia, pôr água e lavar os pés dos discípulos. Quer aprender humildade? E ele disse: e eu sou o Senhor, mas assim como eu fiz, façais vós também. Isto é humildade. E mais, sabe em que momento ele fez isso? Na ceia, na Páscoa, quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Quem será o maior? Ele falou: vou mostrar para vocês quem é maior. Pegou uma toalha, jogou nas costas, pegou uma bacia, pôs água e lavou os pés. Vocês querem agora descobrir quem é o maior? Ele falou: olha aí. E o que eu fiz, façais vós também. Irmãos, a humildade ela aparece nas ações. É como o amor de Deus. Nós falamos muito em amor, né? Mas amor é uma coisa que não é simplesmente sentimento. Amor não é uma coisa que é simplesmente uma coisa, uma ideia, alguma coisa assim. Amor é uma coisa prática. Eu posso dizer 1000 vezes que eu amo minha esposa, se eu não faço nada por ela, será que eu a amo mesmo? Deus disse assim, ó, porque o amor de Deus, como que ele prova? Ele falou assim: eu provo mandando o meu filho morrer na cruz. Não é isso que a palavra diz? Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:5. A prova do amor de Deus é que ele enviou o filho. Ele não ficou olhando do céu para você e disse assim: eu te amo, meu filho, minha filha. Ele fez alguma coisa. E a humildade não foge disso.
Nós falamos de humildade, nós falamos e pregamos e ensinamos, mas precisamos ser humildes. E se você quer realmente ter as tuas orações respondidas, seja humilde. E uma segunda característica que o texto coloca aqui, irmãos, é a oração. Ele diz: se o meu povo se humilhar e orar. A oração é uma característica que deve estar impregnando a vida da igreja em todos os dias, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E às vezes nós temos dificuldade com a oração, por quê, irmãos? Porque às vezes a nossa vida precisa de um conserto. Você percebeu por que Deus está falando assim: se o meu povo se humilhar e orar? Por que Deus não colocou assim: se o meu povo orar e se humilhar? Você acha que humilhar e orar está colocado aleatoriamente, ou é de propósito que Deus fez isso? É de propósito, porque Deus é perfeito, sábio. Ele sabe o que está fazendo. Ele disse assim: a tua oração vai funcionar a partir do momento que você se tornar humilde. Ele falou: primeiro você será humilde, depois você ora a mim. Porque ele não pôs oração primeiro? Você pensa que é por acaso? Meu irmão, minha irmã, não tem uma palavra na Bíblia fora do lugar, e não é por acaso. Elas estão no lugar exato. Se você deseja ter uma vida de oração eficaz, seja humilde. Senão você não terá. Cultive a humildade. Porque a oração, meus irmãos, o que é oração? Oração é uma súplica. Oração é um pedido que nós fazemos a Deus. E o suplicante, ele precisa entender a sua miséria. No mínimo ele precisa entender a sua necessidade, a necessidade que ele tem de Deus. Senão não vai alcançar nada. Nossas orações muitas vezes são apenas palavras. Aprenda a orar como o rei Ezequias, que virou o rosto para a parede e orou. E diz a palavra, e chorou muito. Não façam como os hipócritas, que oram lá no canto da praça para ser visto pelos homens. Se você faz isso, você já recebeu a tua recompensa. Não espere nada de Deus. Nós muitas vezes pensamos nisto. Nós procuramos ver se alguém está olhando, e se alguém estiver olhando para mim, daí eu dou uma arrumadinha aqui no terno, ver se a gravata está no lugar certo, porque alguém está olhando para mim, e talvez eu esteja saindo ali, precisa arrumar. Gente, com todo respeito, Deus não está muito preocupado com o meu terno. Ele está olhando o meu coração. E é isso que Deus olha. Ele falou isso para Samuel. Ele disse assim: vocês veem o exterior, eu vejo o coração. Porque ele mandou Samuel na casa de Davi para ungir um filho dele rei. Ele chegou lá e viu quem? Eliabe. Eliabe era um cara bonito, alto, cheio de pose, sobressaía em cima do ombro dos outros. E Samuel disse: eis aí o ungido do Senhor. E Deus falou assim: eis aí você, um cara enganado. E você vai buscar aquele baixinho, feio, ruivo, todo pintadinho, que está lá atrás da montanha cuidando das ovelhas. E Deus disse: unja ele. Eu imagino, né, Samuel não queria nem
estava olhando o coração de Davi. Irmãos, e nós perdemos muito quando nós oramos, às vezes muito. Talvez você está fazendo isso na sua vida, orando, e você não consegue ver muitas respostas, e parece que Deus está longe, está distante, não está ouvindo, você não sabe o que fazer. Eu te dou um conselho: olhe para dentro de você, e você vai achar a resposta. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. E também ele disse assim: eu quero que os homens orem levantando mãos santas. Vida santa. Irmãos, há uma conexão tremenda entre a sua oração e a sua vida. Isto é muito sério, porque nós às vezes não conseguimos ver que as nossas palavras têm ligação direta com o nosso coração. Jesus falou assim: do que está cheio no coração, disto fala a boca. Mas às vezes nós não importamos, porque muitas coisas que nós fazemos as pessoas não estão vendo, o pastor não está vendo, e ninguém está vendo, e ninguém soube. E se algum irmão sabe, você diz lá e fala: ó, fica quieto, hein? Não abre a sua boca. E isso vai valer o quê? Nada. Adianta o pastor saber ou não? Ou eu saber ou não? Ou alguém saber ou não? Se você fez uma besteira, quem não deveria saber é Deus, e Ele já sabe. Adianta eu chegar lá e falar: ô pastor, ó, fica calado aí, não vai falar para a igreja não estou mal aí. Isso é uma idiotice. Nós precisamos ser daqueles irmãos que pastor não precisa chegar e falar: ô minha irmã, como é que é? Vai consertar aí a vida? Não. Nós não precisamos olhar para um pastor, nós precisamos olhar para o sumo pastor, Jesus Cristo. Ele é o padrão, não ele. Ele é um pecador, igual eu. Nós erramos porque nós olhamos os homens como padrão. Olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o padrão de vida que deve ser vivido. E nós perdemos muito porque nós não olhamos. Depois nós dizemos assim: pastor, mas está difícil, não ganhamos almas, a igreja não cresce, é uma dificuldade para todo lado, e não sei o que está acontecendo, a obra não vai. Você vai? Eu vou dar aqui para vocês 4 requisitos para oração. E se você seguir isto, você verá as suas orações respondidas. Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, obediência à palavra de Deus. Terceira coisa, sinceridade de coração. Muitas vezes nós falamos algumas coisas para Deus, mas lá no fundo não é bem aquilo que a gente quer. Quarta coisa, isso é fundamental: santidade na vida. Se você cultivar isso, você vai ver as tuas orações tendo resultados que você nunca viu. Vou repetir: comunhão com Deus, obediência à palavra, sinceridade de coração, vida santificada. Irmãos, uma das coisas difíceis da nossa vida é exatamente a vida santificada, porque às vezes nós dá umas deslizadas, né? Por mais que você seja sincero, honesto consigo mesmo, com Deus, mas a gente falha. Eu ouvi recentemente um cristão dizendo: olha, não era bem isso que eu queria dizer, mas é que na hora eu tinha que falar isso, senão dava tudo errado. Ah, você tinha mesmo? Não era verdade, mas você tinha que falar. Se não era verdade, você falou para benefício próprio, né?
E aí a gente diz que Deus não responde. Meu irmão, minha irmã, essas coisas são fundamentais para a vida de qualquer cristão. Terceira característica, a busca. Veja que o nosso texto, ele diz assim: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. Mas irmãos, preste atenção, o povo de Deus não está buscando? Está. Busca, 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 busca desenfreadamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que verdadeiramente muitos cristãos estão buscando? Eles estão buscando prosperidade, estão buscando cura, estão buscando interesses, estão buscando prazeres, coisas que satisfazem. Muitas vezes o povo está buscando toda sorte de coisa que gere lucro. Não importa o que está sendo oferecido, contanto que o sujeito leve uma bênção para casa. Mas a palavra de Deus em Mateus 6,33 diz o que? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar. Paulo vai dizer: busque as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Irmãos, você fala assim: mas pastor, é errado eu orar por cura? É errado eu não disse. Eu não disse. Diz que o povo está buscando essas coisas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você: você tem que buscar é Deus, porque a palavra de Deus diz que se nós temos Jesus Cristo, nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Não é isso que Paulo escreve aos Efésios? As pessoas buscam a bênção e deixam o dono da bênção. Pega o dono da bênção e você leva com tudo, com bênção e tudo. Eu quero que você olhe para o texto. Pega o seu texto aí, meu irmão, olhe para o texto. O que ele está dizendo? Deus está dizendo assim, ó: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. Deus não está dizendo aqui para você buscar isso ou aquilo. Ele está dizendo: eu quero que você busque a mim. Ele está dizendo: me buscar. Se o meu povo me buscar. Ele não está dizendo se o meu povo buscar. É preciso que eu entenda que o texto está dizendo que eu devo buscar a Deus e não as coisas. Mas sabe por que muitos não querem, meus irmãos? Eu vou dizer a você. Sabe por quê? Porque buscar as coisas fica sem compromisso. Agora, buscar ao próprio Deus, a maioria não quer. Porque isto importa obediência, isto importa compromisso, isto importa abandono de pecados, isto importa submissão a Deus, isso importa ser servo. E isso é ficar por baixo. E isso é uma coisa intrigante para nós. É melhor eu catar a bênção e ir embora, porque é isso que eu fui buscar, e deixa Deus de lado. Mas Deus está dizendo para você: me buscar, diz Deus. E quando nós buscamos Deus, nós temos que nos submeter, porque Ele é Senhor. Nós temos que tomar atitude de servo. E muitas vezes nós temos dificuldade com a palavra, que eu já atendi alguns cristãos. Por quê? Porque a palavra está dizendo alguma coisa em determinados textos que o cristão não concorda. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca escreveu a palavra pensando se você ia concordar ou não. Ele diz: crê somente. Por que eu tenho que concordar? Deus não escreveu para eu concordar, e Ele não está nem preocupado com isso.
Ele escreveu para eu obedecer, para eu crer. Marta vai lá e diz o que para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele diz: mas eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se creres. E nós, quando pensamos em busca, nós pensamos numa coisa muito sem compromisso. Mas buscar a Deus, irmãos, exige uma vida de santidade. Por quê? Porque é buscar aquele que é santo, santo, santo. E pode ver que nós temos dificuldade, muitos de nós, quando nós tomamos alguém para mandar em nós. Você já percebeu que muitos empregados querem virar patrão? Por que você acha que ele quer virar patrão? E quando ele vira patrão, o negócio fica tão mal que daí ele olha e diz assim: coisa feia, né? É melhor ser empregado. Não quis virar patrão? Vira patrão, só que agora viu que é bom. Era melhor ser empregado. Estou até pensando em vender meu negocinho aí e trabalhar numa empresa que é muito melhor, né? Então, quiser patrão? Porque o patrão diz assim: vai para lá, vem para cá, né? Vai, vem, fica, tchau. Eu jogo bola. E eu ouvi um companheiro de bola pegando o celular no meio do campo e dizendo: como é que é? Você, deixa eu falar bem direitinho, você está despedida. Patrão, vai fazer o que, né? No meio do campo, catou o celular e falou: você está despedida. Não precisa nem ir amanhã na empresa, passa lá no tal RH. Patrão, né? E ele chegou em mim e falou assim: rapaz, você é pastor? Ora aí, porque só esse mês eu perdi 250 mil de prejuízo nas empresas, no outro mês também perdi 250. Falei: só? Puxa, $500 mil em 2 meses, né? As empresas deu de prejuízo só. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quarta e última característica do texto diz o quê? Começando novamente, diz assim: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa séria aqui, que geralmente os cristãos passam batido aqui. O texto aqui está dizendo de conversão ou arrependimento, mas isso não significa a conversão que talvez está aí na tua cabeça, aquela conversão de uma pessoa lá do mundo que chega e aceita Cristo. Não é nada disso que Deus está falando aqui. O que Deus está dizendo aqui é para você, para mim, para nós. Ele está dizendo dos nossos pecados diários, das besteiras que nós fazemos todo dia. E ele está dizendo: é disso que vocês têm que se converter. Não é aquela conversão quando você traz um infeliz lá do mundo que está nas trevas e coloca na luz em Cristo. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando aqui para os cristãos. Ele está falando que nós devemos nos arrepender e abandonar, nos converter, sair do caminho errado e consertar mais ainda a nossa vida. Aí você vai falar assim: pastor, mas isso não está escrito que é isso aí. O senhor que está dizendo, que o senhor interpreta assim. E Deus está dizendo assim: se o meu povo fizer isso. Ele não está dizendo se o incrédulo se converter. Ele diz: se o meu povo. Ele está falando para crente. Ele está falando para o povo de Israel. Ele está falando para a igreja. Por isso que ele está falando aqui de uma conversão nossa, de todo dia, porque nós estamos nesse corpo, meus irmãos, e nós precisamos buscar essa santidade, nos arrepender todo dia, porque todo dia nós fazemos besteiras. E o nosso pecado é uma coisa tão séria. Você pode pegar Levítico, pegar Número, você encontra isso lá. A palavra de Deus diz assim: Deus mandando oferecer sacrifício para os pecados ocultos. Aí você diz: pastor, se eu fiz um pecado oculto que eu nem sei, como é que eu posso ser culpado? E por que Deus então mandou oferecer sacrifício? Por causa da culpa. Eu posso cometer um pecado oculto, eu posso cometer um pecado por ignorância,
Eu posso cometer um pecado que nem sei se é pecado, mas isto não me exime da culpa e nem da confissão. E às vezes eu falo, não, eu nem sabia que isso era pecado, não é? Se você sair ali na rua e quebrar um galho da árvore, você pode ser preso em flagrante, sabia? Por um crime que chama danos ao patrimônio público. Aí você fala, ó pastor, quebrei um galho ali, o polícia chegou. Aí você fala, eu nem imaginava que quebrar um galho da árvore eu poderia ser preso. Então, mas isso não vai fazer você escapar. Você vai dando jeito. O pecado é a mesma coisa, nós precisamos atentar para essas coisas. Nós achamos que o que nós não estamos sabendo, que nós não tínhamos consciência, não vamos pagar. Jesus pagou tudo na cruz. Portanto, meus irmãos, aqui, quando ele fala que se converter, não trata de regeneração, não trata de novo nascimento. Deus não está falando de um pecador para se converter, não é nada disso. O que ele está colocando aqui é vida de santidade, de abandono de pecado. É isso que ele fala, se converter dos seus maus caminhos. Porque falhamos, irmãos, não se iluda pensando que você é um cristão, que você não falha, você falha, eu falho, todos nós falhamos, só tem um que não falha, é Deus. Por isso ele é o nosso padrão, o nosso alvo. E vou dizer mais para você, quanto mais você se dedicar à oração, mais você vai ser capaz de abandonar os teus pecados. Sabiam? E vou dizer por quê. Preste atenção, quanto mais você ora, mais próximo você fica de Deus, porque é um momento de comunhão. E quanto mais você fica próximo de Deus, você fica mais próximo da luz. E Jesus diz, eu sou a luz. E quanto mais você fica próximo da luz, mais é possível você ver pequenas coisas. Você já viu quando você está procurando alguma coisa pequena? E quanto mais você iluminar, você mais vê coisas que talvez você não via se a luz estivesse fraca. Se nós colocarmos lâmpadas aqui mais potentes, talvez nós vamos ver algum cisco que está ali, que desse jeito nós não conseguimos ver. O que eu estou dizendo? Que quanto mais você ora, quanto mais você leva a sua vida diante de Deus em oração, você vai ficar diante desta luz, e esta luz vai refletir de tal forma que você começa a perceber até pequenos pecados na sua vida que você nunca percebeu. E daí começa a dor. Tem que abandonar, porque ele vai ficando escancarado, vai ficando igual dia. E aí você começa a falar, eu tenho que deixar isso, tenho que deixar esse costume, tenho que deixar esse hábito, seja o que for. Quanto mais luz, mais aparece. E finalmente, irmãos, o nosso texto diz, depois de tudo isso, ele diz, então eu ouvirei dos céus, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, então agora eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos irmãos, nós perdemos isso de vista, e nós perdemos muita bênção na nossa vida cristã, porque nós não focamos nestas coisas. E Deus falou assim, depois disto ele disse, então eu vou ouvir você. Se você quer ver as suas orações respondidas, cultive essa vida aqui, e você vai experimentar o que você nunca experimentou, e você vai ver Deus agindo. Irmãos, e Deus é cheio de misericórdia, cheio de graça. Eu fui um policial por 30 anos. Eu sou um investigador de polícia, e eu tomei tiro de todo lado e de qualquer distância que você pensa. Mas na época eu não era cristão, eu dizia assim, olha, atirar, eu tenho o corpo fechado, em mim bala não entra. Esse é o homem mais idiota do mundo. Depois da minha conversão, fiquei desse tamanho.
Glória a Deus, aleluia. Você era o cara que não entrava bala? Porque quem estava na frente era eu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu entrei num forro de uma casa que um bandido levou um chibite assim, como aqui no irmão, assim, ó, na ponta do meu nariz, e não atirou. Mas não atirava porque eu era o bom. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Porque Deus estava pronto para fazer uma grande obra. E Deus estava dizendo: este é meu, ninguém toca no ungido do Senhor. Mas eu pensava que era quem? Eu. Aqui, ó. Nós precisamos aprender a pedir para Deus. Até eu faço isso para Deus: Senhor, me livra de mim mesmo. Porque muitas vezes nós não sabemos orar, não sabemos falar. É um desastre muitas vezes. Por isso, meus irmãos, essas qualidades aqui da vida é a vida que Deus espera de nós para responder categoricamente nossas orações. Eu não vou contar aos irmãos porque o nosso tempo não dá, mas eu sou grato a Deus porque muitas das minhas orações, e eu glorifico a Deus por isso, elas foram respondidas antes de eu terminar de orar. E não fico olhando para mim achando que eu sou alguma coisa, que eu nada sou. Mas é o poder de Deus. É uma obra extraordinária. E a gente vê Deus agindo, e é uma coisa que a minha alegria hoje, meus irmãos, é ser cada vez mais submisso a Deus, cada vez mais obediente à palavra, fugindo de qualquer tipo de pecado. A Bíblia diz que você deve fugir até da aparência do mal. Não é nem do mal, é aparente, é mal, foge. Não precisa nem aparecer o mal. Se tem uma aparência, você já cai fora. Porque foi assim que Jesus Cristo viveu. E Deus está dizendo: se for assim, eu ouvirei dos céus. Portanto, meus irmãos, nós queremos buscar Deus, se nós queremos ver as coisas acontecendo, se nós queremos ver Deus agindo, se nós queremos ver a mão de Deus poderosa trabalhando na igreja, nós precisamos entender que nós somos os instrumentos de Deus. E Deus age através da tua vida, mas Deus age através de uma vida santa e não em cima de qualquer vida. Nós pensamos, porque nós arrogamos o título de cristão, então nós achamos que agora Deus vai fazer qualquer coisa que nós queremos, e não vai. Mas quando buscamos Deus de coração, quando nós nos humilhamos, quando nós entendemos que Deus fala isso aqui, nós vamos perceber a resposta de Deus. É fantástico. Isso, esse texto devia ser o nosso norte para a nossa vida. Irmãos, Deus pode usar a vida de vocês e fazer coisas extraordinárias. E às vezes nós ficamos questionando por que não acontece. Eu preciso olhar para dentro de mim. Não adianta eu falar: é aquela irmã lá que deve estar com a vida torta. Não, deve ser aquela lá do cantinho lá, sei lá. Deve ser o pastor Sebastião. Nada disso. Eu preciso olhar para dentro de mim, para olhar o meu pecado, para consertar a minha vida, porque é isso que vai influenciar a tua, e é isso que vai fazer com que minhas orações sejam respondidas. E eu vou encerrar perguntando para você: quanto tempo você gasta em oração? É a tua oração. E quando Deus fala não, o que você faz? Paulo teve essa experiência, né? Orou e Deus falou o quê? A minha graça te basta. Não vou te curar. Olha que o apóstolo Paulo orou por cura e não conseguiu, hein? Mas hoje os curandeiros aí, né, estão fazendo verdadeiras proezas.
Esses dias alguém veio me desafiar nessas situações. Eu disse assim: a hora que ele parar um enterro aqui na frente, que é do filho da viúva de Naim, e pegar esse moleque e mandar para casa, eu fico quieto, porque eu só conheço um que fez isso, chama Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero que você vá para casa hoje, olhando para esse texto, mentalizando esse texto, buscando obedecer esse texto, e você vai ver o que Deus está falando aqui. Ele diz assim: então eu ouvirei dos céus. E Deus não mente, Deus não falha, Deus não se engana. Ele diz: e eu vou ouvir você. E Deus ouve. Por isso eu desafio vocês hoje a buscarem a Deus com sinceridade, com humildade, com o coração quebrantado, e Deus não vai falhar. Ele disse: e eu vou ouvir dos céus e vou atender vocês. Glória a Deus, aleluia. Confie nele, porque Ele é o Senhor da glória.